Amantes da sétima arte de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocando, hoje para conversar sobre uma série muito adorada por todos que curtem ficção científica, que é Westworld, uma superprodução da HBO que está voltando agora. Então vamos falar um pouco sobre a primeira temporada e o que eu achei dela, e também sobre o primeiro episódio que eu fui convidado a assistir pela HBO há uns dias atrás, e eu já tenho novidades para vocês, então tá saindo agora, e eu já vou dar minha opinião também sobre o início da segunda temporada. Vamos lá! I think there may be something wrong with this world. Something hiding underneath. Either that or there's something wrong with me. Como sempre, aqui aviso de começo de vídeo para vocês deixarem o like aqui, porque esses são vídeos de crítica, são vídeos que não são tão populares, então o like ajuda muito, e também para você me seguir nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram, porque lá eu converso sobre novos vídeos, pergunto temas, etc. E diferente aqui dos outros vídeos que eu faço aqui nessa série com críticas, que eu elaboro um pouco melhor as críticas, como Westworld é uma série que já é mais conhecida, que já está consolidada, eu não vou ficar explicando, dando resumo, eu vou falar mais livremente o que eu achei aqui da primeira temporada pra vocês, sem me ater a todos os pontos, e depois falar um pouquinho também sobre o primeiro episódio da segunda temporada. Westworld é uma série que eu gosto muito. É feita aqui pelo Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan, né, que fez filmes que eu também curto bastante, e ele fez junto com a Lisa Joy, que é uma mulher muito foda, muito competente, e inclusive é a esposa dele, então eles são um casalzinho tchuki-tchuki, e é uma ficção científica de prato cheio, que fala sobre um dos temas que eu mais gosto de ver em ficções científicas, que é a questão da identidade. Esse campo da ficção científica para discutir identidade é perfeito, e a identidade é um tema muito recorrente, principalmente num mundo infestado por tecnologia, né? É difícil para os seres humanos entenderem a singularidade de cada um, se a gente se comporta mais como um grupo, se eu tenho a minha individualidade de fato e sou eu, ou se eu estou mesclado com as pessoas que estão em volta de mim, né? O que é a consciência, o que a gente pode chamar de uma consciência real, individual, o que é uma consciência simulada, que não deveria ser considerada consciência. Então essa discussão é muito da hora, e a ficção científica abre muitas portas para isso ser discutido. Eles herdam aqui uma história que já existe, que já foi filme, é filme antigo, é livro, que é essa história de de existir um parque de diversões, um parque temático onde as pessoas vão e entram numa realidade simulada ali por diversos robôs, androides idênticos aos seres humanos, né? E ali dentro existe toda uma história que se repete todos os dias. Os robôs não sabem que são robôs, né? E no final do dia eles voltam à memória dos robôs, consertam lá os que morreram, etc. As pessoas estão autorizadas a fazer tudo o que elas quiserem. Elas podem ir lá se aventurarem nas quests, né? Nas missões que já foram assim pré-programadas, né? Na cabeça dos anfitriões, como se fossem NPCs assim de videogame. Ou você pode free for all, tipo no GTA, vai lá, mata as pessoas, faz sexo com quem você quiser. E aí a série também discute um pouco sobre ética, ela cria um campo legal para discutir a ética humana, a nossa falta de sensibilidade com outras raças, né, com outros seres vivos. A gente encontra, a partir do momento que a gente encontra qualquer desculpa para ser violento, a gente normalmente opta por esse caminho. Então a série discute tudo isso, além de ter um elenco muito bom, ter personagens bem legais, personagens que a gente adora odiar e personagens que realmente a gente torce muito, acompanha. É uma série que também trabalha com os plot twists, que é uma marca registrada aí dos irmãos Nolan nos roteiros, né? E assim, apesar de ser uma série que eu gostei demais e que foi um prazer realmente assistir todo o desenvolvimento, todo o universo que ela propõe, eu vejo sim alguns defeitos, e não é uma obra que eu considero assim, nossa, a melhor obra de todas. É uma obra muito competente que eu curto, mas que eu acho sim que tem alguns defeitos. E o principal dos defeitos de Westworld pra mim é uma palavra, não sei se vocês vão estar familiarizados aqui com o conceito de canastrão. Sabe uma coisa canastrona? É porque isso aí no sítio a gente fala assim, lá em Socorro, no interior. Canastrão é tipo, é uma coisa que tem uma pose, assim, sabe? Que faz pose demais. Eu vou até pesquisar no Google pra ver se eu não tô falando besteira. Canastrão. Aqui o Google dá como mau ator. Mas é que não é culpa da atuação em si aqui no Westworld. O que eu acho, qual é o problema, é que alguns diálogos do roteiro, e isso existe inclusive nos filmes dos irmãos Nolan, eles impostam demais, eles falam eles são até um pouco expositivos, não para te explicar alguma coisa que tá acontecendo, mas nas ideias, entendeu? Então vai discutir o que é real e o que é falso. Então o personagem vira: o que é real? O que é falso? A vida
é simplesmente a repetição de acontecimentos. O personagem fala de uma maneira tão inverossímil, as pessoas nunca falariam daquela forma, nunca se comportariam daquela maneira naquela situação, e isso é normal, é um recurso que existe, mas aqui é tão exagerado isso, que eu sim imagino que em alguns momentos lá de Westworld a coisa poderia ser um pouco mais natural. E a série ela se preocupa muito com o conceito, com a discussão temática, uma coisa que muitas vezes as séries não fazem, essa que se preocupa demais e acaba esquecendo a dinâmica entre os personagens e para a história acontecer de uma forma mais fluida, entendeu? Ela se permite estragar um pouco disso para trabalhar melhor o conceito que ela está discutindo. E aí eu vejo um certo problema de equilíbrio, sabe? A série às vezes tem episódios que eu vejo que não anda, ou que existe uma ideia legal ali que está sendo transmitida e ao invés da gente poder pensar por si só e tirar uma conclusão a respeito dela, os personagens discutem e ficam falando nesses termos e ficam forçando você a chegar naquela conclusão que eles imaginaram que aquela cena causaria ou que aquela cena significa, né? Um exemplo aqui, por exemplo, Mad Men, é uma série que eu adoro, que eu sou fã fanático, posso até fazer um vídeo aqui depois, e é uma série que é muito bem trabalhado nisso, tudo tem um significado, os planos têm significados, mas a série deixa você degustar isso por conta própria. E os Nolans, né, os irmãos, eles já são conhecidos por querer explicar demais os conceitos que eles estão discutindo. Todas as boas coisas dos filmes dos Nolans, aqui o Nolan e a esposa dele conseguiram trazer para essa série, o que é maravilhoso, mas os pequenos defeitos que eles também têm aqui se destacam mais porque a série dura mais. Então ao longo aí de todos os episódios da primeira temporada, eu pelo menos, comecei a ficar um pouco enjoado dessa dinâmica que eles criam. E de novo insistir que quando você faz uma ficção científica e explica muito os conceitos, mastiga muito para o público, perde um pouco a diversão desse gênero que é realmente você abrir a cabeça e você se propor a entender o que está acontecendo ali e você permitir que pessoas diferentes tirem conclusões diferentes do que está acontecendo. Então realmente esse é um ponto negativo para mim em Westworld, eu sinto isso na série e acho que ela poderia ser sim um pouco melhor. Mas eu não quero que vocês pensem que eu não gosto da série, o resto todo é muito bom. Realmente tem diálogos que são memoráveis, diálogos muito bons. Não são todos os diálogos que são assim, canastrões e que enrolam, né? A maioria dos diálogos são bem colocados, acontecem em momentos legais. E os plot twists, o que acontece? Existem plot twists aqui em Westworld, não são plot twists óbvios, mas também não são plot twists absurdos, assim, que você não consegue imaginar. Eu pesquei alguns, não vou dar aqui spoilers pra vocês da primeira temporada, pra quem não assistiu, assistam, que é muito bom, mas existem plot twists e assim, dá pra você pegar eles, então tá num equilíbrio bacana, porque quando você faz um plot twist muito improvável, normalmente você tem que usar de recursos muito absurdos, assim, né? Evocar coisas do nada pra pessoa não poder imaginar. Então, por exemplo, é uma série que fala sobre androides e robôs, existe essa dinâmica de você imaginar quem é robô, quem é androide, alguém vai se passar por humano. Então, assim, era um pouco previsível isso e se você ficar esperto, você consegue pescar algumas coisas. O que não é negativo, entendeu? Eu acho mais positivo isso do que você ficar tentando ter ideias mirabolantes pra fazer plot twists e acabar estragando a veracidade da série. E um outro problema que eu vejo aqui em Westworld, me desculpem, é que em alguns pontos o roteiro tenta ser complexo demais, eu acho ele ousado demais pra proposta, essas coisas que envolvem certos personagens, eu não vou dar spoiler, não quero dar spoiler porque é uma série que não é legal assistir com spoilers, mas tem alguns personagens que têm certas missões específicas e estão obstinados a certas coisas e quando começa a se resolver, né, o arco deles, você fala, tá, então era só isso, não era nada, então deu em nada, ou era só uma brincadeirinha, não era nada demais, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. De um modo geral, o Westworld sofre de um problema que eu espero que eles corrijam na segunda temporada, que no final da primeira temporada pra mim já tava batendo, que é quando uma série ela é inteira pra discutir um conceito, meio que quando os episódios vão passando muitos episódios, você já sabe do que a série se trata, qual que é a proposta ali que tá sendo discutida, as situações começam a ficar repetidas, você não vê nada muito novo, você já sabe qual é que é a discussão e qual que é o posicionamento ali dos idealizadores, e aí começa a ficar uma coisa meio repeteco. Então a série sofre um pouco disso também, não dá pra falar que não sofre. E aí eu acho que na segunda temporada tem que surgir novas discussões com personagens com outras motivações. E é isso que eu espero pra segunda temporada de Westworld, de não ficar ali colhendo da mesma horta. E uma outra coisa muito legal é os conceitos, né, tecnológicos junto com a direção de arte, a fotografia, que é muito inteligente aqui em certos planos. Realmente o Westworld tem umas coisas assim geniais, a abertura é muito boa, eles criam realmente um universo
né, para este tema, eles idealizam como as coisas funcionam de um jeito muito inventivo e muito legal, o jeito que os robôs são formados, essa coisa da concepção de tecnologia que eu sempre pego no pé, aqui tá da hora, faz sentido, às vezes força um pouquinho a barra, às vezes é um pouquinho meio de plástico, assim, meio brinquedo da Disney, mas a maioria das vezes é muito, muito legal como os robôs funcionam, como a fábrica dos robôs funcionam, etc. E essa série costuma não só brincar com as cores para transmitir aí significados, signos, mas também os planos, o jeito que os planos são formados, as escolhas, né, do posicionamento das pessoas e dos objetos na cena, tudo isso tem assim realmente sequências muito legais. Pra quem gosta disso, pra quem gosta de estudar, isso é realmente um prato cheio. Então, resumindo, eu gosto muito de Westworld, espero que vocês que não assistiram assistam, porque é uma série muito, muito boa, é um ótimo substituto aí pro Game of Thrones, é uma brincadeira que todo mundo faz, né, porque elas passam, não passam simultâneas e ambas são da HBO, que faz séries sempre muito boas. Então fica a minha recomendação, se você não assistiu ainda, é uma série muito boa para se assistir. E vamos agora falar aqui do primeiro episódio da segunda temporada. This world is a lie. O primeiro episódio da segunda temporada me alegrou por não esquecer a primeira temporada. Quando eu li assim sobre a segunda temporada, parece que vai ter um parque novo, e eu fiquei com medo da gente ser meio que largado lá, porque eu achei que a primeira temporada ela terminou deixando assim um ambiente um pouco aberto para algumas resoluções ainda, e é o que acontece. A gente acompanha ali o resultado de tudo que aconteceu no final da primeira temporada. Lógico, é da hora também porque esse primeiro episódio progride, e ele vai criando também algumas dinâmicas, ele já consolida ali um solo para onde a série vai progredir a partir dali, né? Qual o conflito imediato de alguns dos nossos personagens e como eles estão agora, o que eles estão querendo fazer. A série já apresenta ali o núcleo principal e os principais interesses também. Além disso, o primeiro episódio termina muito bem, abrindo também um mistério ali, uma coisa que fica na dúvida, então te instiga a começar essa temporada com bastante curiosidade, animado com a série. Mas tem uma cena aqui no primeiro episódio que eu realmente não curti, e ela é justamente uma cena que tem aquele problema que eu falei tanto aqui, né, de Westworld, de ser meio canastrona, de ser meio forçado os diálogos. É uma cena que a Dolores protagoniza, não vou dar spoiler, mas quando vocês assistirem vocês vão reconhecer, ela tá lá com alguns seres humanos, ali num contexto, ali na floresta, vocês vão reconhecer na hora. Eu achei muito canastrona, demorada demais, então eu tenho um pouco de receio sim que a segunda temporada continue ali colhendo ali daquela horta que já fez muito sucesso, continue discutindo as mesmas coisas com o mesmo formato, sem ir para novos lugares. Eu espero que realmente ela vá, e eu acho que tem muito espaço para isso. Então, o primeiro episódio, gostei. You frighten me sometimes, Dolores. Why on earth would you ever be frightened of me? É isso, gente. Se você já é fã de Westworld, deixa aqui embaixo as suas opiniões sobre essa série maravilhosa da HBO. Deixa o seu like aqui para apoiar este formato aqui de comentários. Também me siga nas redes sociais e se inscreva aqui no Pipocando para mais conteúdo sobre cinema e séries. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!